Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E temos te enviado vários vídeos, porque temos o objetivo de concluir o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, para que assim você possa entender também toda a Bíblia. É um seu curso, você pode enviar suas sugestões, suas dúvidas, pedidos de oração, e assim vamos estar juntos aprendendo com o próprio Cristo. Para isso vou pedir ao missionário Guilherme para estar fazendo essa oração. Amém. Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, queremos, Jesus Cristo, neste momento, orar ao Senhor, para que o Senhor continue iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para continuarmos desejosos da Tua Palavra, para que venhamos entender, compreender, Jesus Cristo, ensinar aquilo de fato o Senhor quis dizer, ou seja, interpretar de maneira correta a Tua Palavra, Pai. E que venhamos também praticar e viver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar capítulo 6 de Mateus. Acompanhe conosco a partir do versículo 9. Hoje aprenderemos mais sobre a oração muito conhecida. É a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a partir do versículo 9, vou pedir ao missionário Guilherme que esteja nos esclarecendo cada uma dessas frases que Jesus quis dizer dentro desse contexto que temos estudado. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Guilherme, como você explicaria cada uma dessas frases que Jesus ensina aos seus discípulos na oração? Sim, a partir do versículo 9, Jesus começa dizendo: vocês orem assim, né? Por quê? Porque Jesus destaca anteriormente, nos versículos anteriores, nós comentamos aqui também no vídeo, sobre os dois erros, né, comuns na prática da oração, que era a hipocrisia praticada pelos fariseus e as vãs repetições, né, praticadas pelos pagãos. Então, Jesus Cristo aqui destaca o modelo, né, instrui os seus discípulos a maneira que deve orar. E ele destaca, né, um começo onde se diz respeito a Deus, né, a sua vontade, o seu reino. E depois ele apresenta, né, como nós devemos se apresentar diante de Deus, as nossas necessidades, né? Então ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, né? Então Jesus Cristo aqui, ele já quebra um paradigma enorme, porque os fariseus, eles tinham todo o receio, né, e era contra em relação a chamar Deus de Pai. E aqui Jesus instrui os discípulos a chamar Deus de Pai. E o interessante é que justamente no Velho Testamento, Deus é chamado de o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus realmente de Abraão. E aqui, né, Jesus deixa claro que nós podemos se relacionar com Deus de um filho para com o Pai. E não um pai falho, como aqui na terra, né? Um pai que está sujeito ao erro, mas um pai que está nos céus, ou seja, perfeito, imutável, que não falha. Nós temos esse Pai. E por que Pai Nosso, né? Porque nunca foi da vontade de Deus que a gente viva de maneira individual, mas sim sempre em coletivo, em família. E nós entendemos que Deus é Pai de multidões, né? Nós entendemos que Deus tem vários filhos aqui na terra, aqueles que passam a crer no nome dele. Então também ele destaca: santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus já é um Deus santo, né? Nós não conseguimos santificar a ele, pois ele já é santo. Mas santificamos a ele quando vivemos de maneira santa aqui na terra. Ou seja, quando santificamos, né, de fato, as nossas vidas, as nossas condutas, seja no trabalho, seja em casa, na rua, ou seja, em qualquer outro lugar, nós devemos sim, né,
buscar a santificação. E por isso nós clamamos ao Senhor: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então nós devemos sim, como discípulos do Senhor, clamar pelo reino de Deus, para que venha o seu reino, né? A gente entende que o reino de Deus já está estabelecido, mas que será completo na segunda vinda de Jesus, quando ele irá buscar a sua igreja. Mas nós entendemos, né, e aqui eu já incentivo a você a orar por todos os missionários, né, por seus filhos, para que um dia eles possam realmente pregar o evangelho em todas as nações, que quando Jesus ensina, né, a gente orar para que venha o teu reino, quer dizer justamente isso, né, para que realmente o reino, o evangelho, as boas novas sejam pregados aonde ainda não chegou. E ele diz aqui: assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus não é um Deus que está de braços cruzados, apático no céu, esperando, né, a gente escolher os nossos destinos e Ele nos abençoando. Não. Deus é um Deus que tem vontade, tem um querer, Ele é soberano. Nós entendemos que essa vontade já está estabelecida no céu, quando realmente os anjos, né, os seres celestes adoram, fazem a vontade dele. E nós aqui também devemos, né, buscar, saber, conhecer e praticar a vontade de Deus. Então em você podemos fazer isso e nós devemos ter como prioridade em nossas orações clamar ao Senhor para que Ele faça a tua vontade. Amém, glória a Deus. Creio que agora você conseguiu entender melhor cada uma dessas frases que Jesus ensina aos seus discípulos na oração. E a partir do versículo 11, continue acompanhando conosco. Tenho certeza que tem algo que Deus quer falar ao seu coração, assim como falou aos nossos corações nesse momento. E diz assim, ele continua na oração: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui a gente sabe que no versículo 11, que o Senhor nos ensina a falar para o Pai as nossas necessidades, pedir o nosso pão e tudo que a gente precisa. Já na segunda parte, quando Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Guilherme, como você explicaria esse fato de Jesus pedir para que os discípulos peçam perdão ao Pai, porque eles perdoam os seus devedores? Como seria isso? Exatamente. Assim como o Eliades falou, a partir do versículo 11, né, começa a segunda parte da oração, que é quando começamos a apresentar diante de Deus as nossas necessidades, né? Começando com a necessidade mais básica, que é o alimento, o pão de cada dia. E no versículo 12 ele destaca: perdoa as nossas dívidas, né? E essas dívidas não é no sentido de dívida financeira, né? Porque quando vem dívida em nossa mente, a gente pensa o quê, né? No boleto que tem para pagar, numa dívida financeira que a gente tem. Mas quando Jesus destaca as nossas dívidas, é justamente através do pecado, pelo pecado, né? A gente entende que quando pecamos, se cria uma dívida, né? Porque nós desobedecemos diretamente ao Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então se cria essa dívida. E que nós entendemos que quando confessamos no Senhor, né, que quando realmente pedimos perdão, Deus está disposto a nos perdoar e a pagar essa dívida. Então ele coloca na segunda parte: assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Então, interessante que Jesus deixa bem implícito aqui que assim, né, assim como Deus perdoa os nossos pecados, nós devemos também perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que cometeram, né? Porque a gente entende que o pecado, primeiramente, é contra Deus, mas ele acaba tendo consequência também entre nós, né? Na sociedade. Então a gente entende que também as pessoas, quando pecam, às vezes ferem a gente também. Então nós devemos também estar disposto a perdoar, porque dívida maior a gente tinha diante de Deus, e essa dívida impagável que a gente não tinha condição de pagar pelos nossos próprios esforços, por nenhuma obra de justiça que a gente possa praticar, e mesmo assim Deus perdoou e pagou essa dívida em nosso lugar, com Jesus Cristo ali na cruz. Então a gente também, como perdoados, remidos por Jesus Cristo, nós também devemos viver uma vida, né,
onde perdoamos, onde liberamos esse perdão às pessoas que nos ofendem durante essa vida. Amém. Glória a Deus. E a partir do versículo 13, vamos finalizar essa oração. Eu tenho certeza que tem algo muito importante para você aprender ainda nesse estudo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Eu gostaria que o missionário Guilherme finalizasse esse vídeo explicando como Jesus relaciona esses versos 14 e 15, que são muito fortes, né, com a oração que Jesus acabou de ensinar. Muito bem. Tá ligado, né? Jesus vem instruindo na oração a gente orar para que a gente consiga perdoar as pessoas, né? E por isso ele fala sobre a tentação. Que tentação é essa? Né? Justamente da gente não perdoar. A gente é tentado o tempo todo a não perdoar as pessoas, a olhar para o nosso eu, né? Ao nosso ego, ao nosso orgulho. E Deus deixa claro que a gente consegue vencer essa tentação através da oração. E a partir do versículo 14, ele condiciona, né? Isso é bastante interessante, bastante forte, né? Eu quero esclarecer para vocês que ele deixa bem claro que é como realmente a parábola do rei, né, das dívidas que é perdoada, que a gente realmente, né, deve perdoar, né, para que haja perdão. Mas a gente entende aqui que realmente Jesus está direcionando para pessoas que têm uma nova natureza, para umas pessoas que já nasceram de novo, para umas pessoas que já experimentaram a graça de Deus, né, e foram redimidas através do sangue de Jesus. E Jesus está deixando bem claro, né, que nós devemos viver uma vida de perdão. Existem, infelizmente, histórias no dia a dia que a gente escuta diversas vezes. Eu sei que você também já escutou uma pessoa dizendo: essa pessoa não perdoa, essa mágoa eu carregarei até o caixão, né? E a gente olha para essa pessoa, né, a gente pode dizer para ela, né, querido, né, querida, sinto lhe dizer que você terá uma grande surpresa quando estiver diante de Deus, porque Deus deixa explícito aqui no seu texto, né, que nós realmente devemos perdoar porque somos perdoados. E se nós não conseguimos perdoar, é porque de fato, né, a gente ainda não recebeu esse perdão de Deus. A gente ainda não reconheceu os nossos pecados. Porque se a gente vive uma vida sem perdoar as pessoas, a gente deve questionar se realmente estamos em Cristo Jesus. Porque Jesus deixa claro, se a gente não consegue perdoar as pessoas, Ele também não nos dará o perdão. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza também que você tem pessoas, você conhece pessoas, você tem orado por elas, que necessitam do perdão de Deus. Que elas precisam reconhecer que são pecadoras, precisam reconhecer que precisam de um Salvador, que é esse Salvador que estamos apresentando nesse curso, Jesus Cristo, o único Salvador, o único que pode perdoar pecados. Mas lembre-se, a oração é fundamental para isso. Nunca deixe de orar por essas pessoas. Como discípulo de Jesus, o primeiro princípio para que as vidas possam ser alcançadas, resgatadas, perdoadas, é a oração. É essa oração que Jesus nos ensina. Para que o nome dele seja santificado, as pessoas venham reconhecer os seus pecados e que só ele é santo. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos continuar junto nesse estudo, é o seu estudo. Você vai nos ajudar com as suas sugestões, dúvidas, e aguardamos você no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais.